Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Grupo Educacional Favene. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Sociologia da Educação. Vamos hoje para o nosso quarto encontro, que tem como tema Relações Políticas e Educacionais. Meu nome é André Della Valle. Vamos juntos estudar mais um pouco. Objetivos da aula: elucidar conhecimentos sobre a política e sua influência no currículo escolar, compreender a concepção freiriana sobre a relação política e educação, o conceito de ideologia na visão educacional, compreender o projeto pedagógico como projeto político. Esses são os nossos principais objetivos na aula de hoje, os nossos principais aspectos a serem enfrentados na aula de hoje. Diferente, às vezes, do que acontece nas minhas aulas, pessoal, hoje esses temas, me perdoem, hoje esses temas irão navegar pelas discussões. Nós não vamos necessariamente tratar tudo como tópico. Evidentemente que eu sigo a estrutura do texto, tá? Mas esses temas vão sair nas nossas discussões, tá bom? Então peço a atenção de vocês para que isso fique mais claro, para a gente possa discutir. Mas no fundo a gente vai tentar entender a relação entre política, ideologia e educação. Toda vez que a gente fala de política, a gente está falando de ideologia e, inevitavelmente, está falando de educação. Toda vez que a gente estiver falando de educação, nós vamos estar falando de alguma medida de política e de ideologia. Essas coisas não são distintas. Pelo contrário, a gente tem que enfrentar essas discussões para a gente entender do que a gente está falando. Tá correto? Então vamos lá para a introdução. Primeiro aspecto. A educação, então, nunca pode ser politicamente neutra. Não existe educação neutra. Tá? Todos os programas ou propostas educacionais e todas as atividades educativas são atividades fundamentalmente políticas. Educar é um ato político. Nós sempre escolhemos quando e como educar na sociedade. Ou nos é imposto, né, via as discussões políticas, esse processo, mas não há neutralidade. Quando um professor na sala de aula escolhe fazer uma prova de um determinado jeito, ele está escolhendo isso politicamente. Quando a escola determina que vai fazer uma festa, ela está fazendo isso politicamente. Por quê? Porque ensinar é ensinar para a vida. E a vida é um ato político. A gente aprende, a gente ensina e a gente age em sociedade. Tudo isso porque nós somos seres políticos. Mesmo quando eu digo, eu não tenho interesse nenhum em política, eu não tenho interesse nenhum pelos caminhos da sociedade, eu estou tomando uma atitude política. Evidentemente que a gente vai ver no decorrer da aula que isso não são escolhas necessariamente só individuais, né? São escolhas que a gente exerce em sociedade, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente tem a noção de política. Olha só, política, então, é uma palavra de origem grega, derivada da palavra polis, cidade. Então, política é exercer a cidade, viver a cidade, participar da cidade. Isso é política. Portanto, todos nós somos políticos. Não confunda aqui, evidentemente, política no sentido mais amplo com política de partido. Tá? Isso é um aspecto só da política. Relevante, mas é um aspecto só da política. Política é não jogar sujeira no chão, jogar papel no chão, por exemplo. Por quê? Porque eu estou sujando minha cidade. Aquela cidade do qual eu pago imposto, eu estou sujando. Eu pago bastante imposto, porque provavelmente minha cidade é bastante suja. Se eu sujar menos, talvez eu possa um dia pagar menos. A gente precisa fazer um pouco essas relações. Né? Se eu luto por uma sociedade melhor, talvez isso volte também para mim. Então, política é a nossa relação com a vida em sociedade, com a vida na cidade, com a vida na polis. A compreensão de polis, então, está relacionada aos cidadãos que ativamente integram a sociedade. Ativamente integram, fazem parte da sociedade. Se você paga IPTU, se você paga imposto do seu carro, se você paga imposto ou qualquer imposto, se você anda de ônibus e paga pela passagem do ônibus, você está agindo ativamente numa cidade. Você integra ativamente essa cidade. Você vive essa cidade. Elaborando, então, regras objetivas para a organização da vida comum. Viver em sociedade, quando a gente vota em alguém, quando a gente escolhe, quando a gente apoia campanhas, nós estamos nos organizando do ponto de vista da vida comum em sociedade. Isso é ser político. Portanto, todos nós somos
seres políticos. Não confunda novamente com política partidária. Primeiro, vemos então a política como algo que fazemos juntos, como ser humano. Na ilha deserta, ao qual muitas vezes nos imaginamos, ele não se sente capaz de fazer política simplesmente porque não tem com quem interagir. Olha só. Política é porque nós fazemos juntos, nós juntos em sociedade. Fazer política necessita do outro. E educação necessita e é para o outro. Portanto, política. Essa ideia de que nós somos uma ilha, acho que é um pouco isso que o nosso texto está discutindo, né? Essa ideia de que nós somos uma ilha. Nessa ilha não tem política, porque é só você e a sua sobrevivência ali. Mas no momento que você tem filhos, familiares, vizinhos, comunidades, você busca ou tenta a construção de uma vida coletiva. É por isso que as leis formam o nivelamento e a organização do meio comum entre os cidadãos. A política é para essa organização do meio comum, para esse nivelamento, para a gente chegar mais ou menos numa forma de conseguir viver junto, coexistir junto. Por isso a importância da política, para a gente não excluir, para a gente não marginalizar, para a gente criar condições de viver juntos, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas escolhas. Criar um ambiente em que isso seja possível viver junto. De acordo com Mackenzie, a ação política parece ser uma forma especial de chegar a um consenso. Quando os desacordos afetam os outros, olha só, a ação política então parece ser algo de chegar a um consenso, sobretudo quando a gente surge um problema. Aquilo que está dando certo, que está indo bem, está todo mundo feliz, a coisa caminha. Mas quando chega em desacordos, afetam as pessoas, a gente precisa da política. Olha, na minha rua está tendo um problema, não sei o quê, então eu vou fazer um requerimento na prefeitura para resolver o problema. Tá vendo tudo bem, surgiu um problema. Vamos em sociedade resolver o problema. Isso requer que as partes envolvidas não apenas busquem satisfazer seus próprios interesses imediatos, mas também participem de um processo destinado a estabelecer um conjunto de padrões e normas que ajudarão a resolver disputas futuras. Então, política não é só a gente pensar em resolver pequenas demandas, mas a gente imaginar que problemas futuros podem ser evitados, porque hoje já tomamos nossas decisões. Nossa sociedade, em grande medida, não é uma sociedade muito letrada, não é uma sociedade muito que tem acesso à educação, que estudou, vamos dizer assim. Como que a gente vai fazer? Vamos criar planos para que no futuro a gente resolva isso. Se não dá para resolver tudo de imediato, mas que em 10 anos a gente melhore consideravelmente, né? Os planos não devem ser assim. Por quê? Porque tendo mais educação, a sociedade também se movimenta. As informações circulam de uma outra forma, a gente toma decisões melhores. Sempre faço a pergunta, né? A que interessa não ter educação na sociedade? Vamos para a definição aqui, agora, do Kirk, que é uma coisa também interessante, porque a gente vai juntando essas informações, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Essa também é a tarefa do professor, essa é a tarefa do licenciado, essa é a tarefa das pessoas que querem trabalhar com educação. A gente precisa juntar uma informação aqui com a outra, com a nossa área de especialidade. Tá? Olha só o que esse autor nos orienta. Política, segundo as considerações dele, é a atividade pela qual interesses divergentes no âmbito de uma unidade de governo podem ser reconciliados pela atribuição de participação no poder. Olha só, interesses divergentes. Eu quero uma coisa, um outro grupo quer outra coisa. Mas nós estamos vivendo dentro de uma mesma unidade de governo, dentro de uma mesma cidade. Como a gente vai decidir? Como a gente vai chegar num consenso? A gente vai ter que lidar com esses interesses. Nem sempre todos os meus interesses serão atendidos. Porque interesses de outros também deverão ser atendidos, porque senão a gente não chega no nivelamento, na equidade. E a gente vai fazer isso pela participação, pelo poder que socialmente nós temos. A gente tem muito poder para mudar? Talvez não. Mas a gente tem, por exemplo, o poder do voto. A gente tem, por exemplo, o poder de decisões pessoais. Algumas escolhas
essas nossas escolhas interferem no nosso cotidiano. E olha só, em medida proporcional à sua importância. Por que a gente vai fazer esse esforço de tentar reconciliar, de tentar evitar problemas futuros, de tentar acomodar interesses? Porque a gente precisa do bem-estar. E a gente precisa da sobrevivência. Porque todos, no fundo, pertencem à mesma comunidade. Todos somos a mesma comunidade. Na medida que mais bem-estar conseguimos gerar para todos, melhor essa sociedade, porque ela vai sobreviver de uma forma melhor. Vamos avançar. Trazemos aqui uma outra consideração que ajuda a gente a pensar esses elementos no seu conjunto. Assim, entendemos que a sociedade como um todo precisa de bem-estar e sobrevivência. Bem-estar e sobrevivência. Eu preciso sobreviver, viver junto e viver junto bem. Sobrevivência e bem-estar. E nessa formulação, a política ocorre quando surgem divergências e conflitos. De novo, se tudo está indo bem, o problema é que viver junto gera conflito, gera divergência. Essa que é a questão, resolver as divergências e os conflitos. E a política consiste na arte, eu prefiro o termo exercício, de resolver adequadamente esses conflitos, ou seja, não recorrer à violência ou tirania. Eu mando, você fica quieto, aí acabou. Não. Vamos juntos, todo mundo cedendo um pouco, todo mundo exigindo um pouco, chegar em consenso, chegar no bem-estar, na sobrevivência. Apesar de tudo, vamos sobreviver. Apesar de tudo, vamos ficar juntos. Veja, a gente fala muito nessa sociedade de liderança, de coisas assim. Isso aparece muito no conflito. O verdadeiro líder, o verdadeiro organizador, o verdadeiro controla, é que ele consegue trabalhar com as divergências. É fácil ser líder quando tá tudo bem. Mas quando surge o problema? Aí você vai virar o tirano? Aí você vai agir com violência? Ou você vai tentar equacionar? Ou você vai dar chances? É fácil ser líder quando vai tudo bem. Ou quando você só manda e os outros obedecem. Ou quando, principalmente, você não é responsável pelas suas ações. Aí é fácil. Difícil é resolver problema. Tentar equacionar. Tentar sobreviver. E sobreviver nesse sentido aqui não é matar o outro para eu sobreviver, não. É juntos, vivermos juntos. Bem-estar. Agora a gente vai relacionar um pouquinho mais com a noção de política propriamente dita. Tá? Lembrando, não dá para não associar política e educação. Olha só, se política é a busca por organizar a sociedade, resolvendo e evitando, se antecipando a problemas e injustiças, a educação passa a ser um dos aspectos mais importantes a serem decididos pelo conjunto da sociedade em suas políticas. Se viver bem, se viver sem injustiças, se evitar problemas, se antecipar a coisas é o nosso ideal enquanto sociedade, a educação é o lugar principal disso, porque é onde as pessoas vão aprender a viver bem. Veja, só vou ensinar matemática? Não, essa escola é pobre se você só ensina matemática. Precisa ensinar matemática direitinho, tá? Tem que saber fazer a conta. Mas ela é pobre. Eu tenho que ensinar matemática e olhar para a pessoa do lado que não está conseguindo e tentar entender por que ela não está conseguindo. Por que eu não posso ajudar? E se for uma outra matéria, um português, uma outra coisa? Aí eu vou ser médico, eu só vou aprender matemática? Não, vou aprender biologia. Mas de biologia eu sou bom, mas ali o cara da matemática sabe fazer, eu sei de biologia. Por que a gente não pode juntar essas informações? Por que a gente não pode se ajudar? As crianças, normalmente, em escola, sobretudo as mais pequenas, se ajudam. Evidentemente que não todas, não estou generalizando, mas a ideia de que a educação é onde a gente pode treinar, exercitar, a política não, a arte de exercitar isso. Exercitar o quê? Evitar problemas, injustiças, saber compartilhar, saber exigir e saber ceder, conviver, viver com. Isso passa a ser importante e é a função da educação. Para Freire,
A educação nunca pode ser politicamente neutra, até porque não existe. Veja, vou voltar à questão do professor de matemática. Vou fazer uma conta, um probleminha de matemática. Mas eu começo o problema assim, ó. Fulano foi na padaria comprar. Você pode explicar assim, e tá certo, tá? Fazer dessa forma. Mas você pode falar assim, porque comprar, mas a pessoa é pobre, não tem com que dinheiro comprar. Mas ela tá na escola, fazendo lá. Porque não pode ser assim. Um amiguinho queria dividir o que ele tinha. Por que a gente nunca exercita assim? Veja, é um problema de matemática, mas ele é uma ação social. E outra coisa, por que eu vou ensinar um problema e não vou ensinar outro? Isso é uma escolha política. Por que eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo? Por que uma escola, quando resolve fazer um passeio, ela escolhe, não, eu vou aqui e não vou ali? São decisões políticas. Eu vou aqui, provavelmente, porque eu tenho um projeto educacional que fala que eu devo exercitar, pesquisar, proporcionar tais experiências. Então eu vou fazer essa escolha. Eu justifico a minha escolha. Não vou fazer porque é. Vou fazer porque eu justifico uma escolha. E esse exercício pode ser que, não, olha, não foi tão legal porque faltou isso, faltou aquilo. Talvez uma outra prática seja mais interessante. Educação nunca pode ser politicamente neutra, porque não é. Qualquer programa ou proposta educativa e qualquer ação educativa é fundamentalmente uma ação política. Isso significa que quando um professor tem que definir um determinado modus operandi, uma forma de ensinar, ele planeja, ele decide, ele escolhe. Educação é escolha. Não tem como o outro escolher por mim o que eu devo ensinar. Por quê? É claro que a gente depois vai ver lá a BNCC, a gente pode determinar conteúdos, mas às vezes eu tenho uma turma que tem uma determinada necessidade, eu tenho uma determinada deficiência, eu tenho uma determinada falta de alguma coisa, eu preciso dar atenção a isso. Eu não posso tratar todo mundo igual. Porque as turmas são diferentes. De repente uma turma não faz tanto barulho, outra turma faz mais barulho, isso muda o processo. Então eu tenho que, quanto professor, estar atento a isso e adequar, pesquisar, proporcionar, planejar, decidir e produz resultados educacionais. Isso tudo vai dizer o quê? Afeta a vida dos alunos e a sociedade que os professores e alunos se encontram. Se eu exercito o conviver, eu posso reproduzir o conviver fora da escola. Mas se dentro da escola, como diria Bourdieu, eu reproduzo desigualdades que estão fora, eles vão reproduzir também quando sair. Eles vão manter as desigualdades. Eles vão continuar reproduzindo desigualdades. Tudo isso nos traz um problema. Segundo Freire, na prática educacional não há então neutralidade política em todo e qualquer processo educacional, porque já estamos imersos também em um mundo desigual, onde a educação exige uma postura a favor ou contra o status quo estabelecido. Olha só, nós já habitamos, não estamos como sociedade do zero, nós já estamos, já habitamos, já compartilhamos uma sociedade desigual, excludente. Como que eu vou agir educacionalmente de forma neutra? Se na minha frente, na minha sala de aula, tem um aluno que está passando fome, e está ali na sala de aula, e tem um aluno que não está passando fome, eu vou ensinar o mesmo exercício de língua portuguesa, vou estudar verbo com eles. Mas tem um passando fome, porque a situação na casa dele, ele não teve condições de alimentação, e o outro teve. Evidentemente que a percepção do conhecimento, a absorção do conhecimento, o entendimento, a transformação que o conhecimento fará em cada um deles vai ser diferente. É as desigualdades sociais aparecendo dentro da sala de aula. E eu, enquanto professor, eu, enquanto sociedade, eu, enquanto escola, preciso olhar para essas coisas. Eu vou punir, então, mais uma vez, ele já está sendo punido porque já tá em sofrimento. Eu vou punir de novamente com. Então vai passar de qualquer jeito? Não, mas eu preciso me atentar para essas coisas. Meu olhar precisa ficar atento. Por isso que a educação não é simples. Falar que a educação é neutra é tornar esse negócio simples, mas vai se tornar um negócio pior, fraco, fragilizado, sem grandes transformações da sociedade. E segundo a gente está estudando, a gente tem escola porque é uma decisão política de transformar a sociedade, de evitar problemas, de imaginar um futuro melhor.
mais justo, mais humano? Ou a gente não quer um futuro melhor, mais justo e mais humano? Por isso a gente precisa olhar com cuidado para esses processos. Por isso a gente precisa olhar com cuidado para esse conjunto de informações. Importante. Freire denuncia as práticas desumanizadoras decorrentes de um processo histórico de exclusão e desigualdades e demonstra a manipulação ideológica por meio do fatalismo diante das crises provocadas por projetos políticos. Veja, se a gente já vivencia uma sociedade injusta, desigual, excludente, é fácil a pessoa achar dentro de uma sala de aula que aquele lugar não é o dela. Vocês, em suas vidas, já devem ter ouvido, a escola não é para mim. Como assim, o conhecimento não é para você? Uma vida melhor não é para você? Uma vida em que você possa, através dos seus conhecimentos, fazer melhores escolhas, não é para você, é para todos. É isso que é lutar por uma educação de qualidade. Que a gente tenha informações e que nós, individualmente e socialmente, consigamos tomar decisões, mudar vidas, mudar realidades. A gente não pode entrar nisso do fatalismo. Ah, a vida é assim mesmo, não tem o que fazer, a vida é. Não, vamos mudar. Vamos transformar. Nós nunca demos chances, sobretudo na sociedade brasileira, a uma real transformação dela através da educação. Nunca demos. Por que não fazer? Talvez sejam interesses. Também políticos, mas outros, que não a igualdade, que não o bem-estar, que não o conviver. A força ideológica, então, de determinados grupos reside principalmente na lógica que formula o discurso para justificar a realidade histórica e a considera necessária, imutável e natural. O grande esforço desse discurso é formar a opinião pública, que tenta unificar a consciência em sua forma de ver o mundo produzido socioculturalmente, para que as grandes massas que estão excluídas das regras dessa política aceitem a realidade como ela é. Se eu acho que a educação não é para mim, por que eu vou atrás dela? Mas veja, as grandes figuras do país, os grandes cargos, melhor dizendo, as melhores oportunidades, é para quem não estuda? Se a gente pensar em carreiras de juiz, em carreira de promotores, em carreiras de grandes funcionários, né, grandes acionistas de banco, ninguém sabe ler e escrever lá, né? Não sabe. Pode ser que eles não tenham um conhecimento profundo de literatura, mas eles têm um conhecimento prático muito, muito bem estabelecido. E, portanto, conseguem estabelecer interesses. Vamos dar esse conhecimento prático para todo mundo, então? É escolha. E isso gera uma sensação de que as pessoas não devem participar, que não estão preparadas para participar, que não merecem participar. Inevitavelmente vamos gerar desigualdade. Inevitavelmente a gente vai ser uma sociedade injusta sempre. A gente nunca tentou ser uma sociedade justa. Por que a gente não tenta? Por que quando a gente vai na internet a gente não respeita o outro? Por que quando a gente vai na internet a gente não prova o que está falando? Porque é mais fácil difamar. É muito mais simples. Diferente do que acontece na educação. O professor de matemática demonstra como faz o cálculo. O professor de português demonstra a conjugação verbal. O professor de história demonstra os processos históricos. E assim por diante. É isso que a gente faz em educação. Demonstra como aquilo é feito. Porque entendendo como aquilo é feito, eu posso fazer. Eu posso tomar aquilo para mim e fazer quando eu achar conveniente, fazer quando eu achar necessário. Vamos avançar mais um pouquinho. Outra grande violação ético-política do conjunto de nossa política é a percepção da realidade humana como algo pronto e estabelecido. Essa visão determinista, que a sociedade está pronta, estabelecido, que a verdade é isso aí que está na sociedade, essa visão determinista reforça a visão
e justifica a desumanização do nosso mundo moderno como uma realidade natural e involuntária. E, portanto, independente de práticas sociais efetivas, o que mostra uma direção profundamente ideológica e responsável em relação ao futuro da sociedade. A gente achar que tudo está pronto, que a humanidade está pronta, é um erro básico. Nós estamos em transformação, sempre. Eu vi recentemente uma figura que tem uma certa influência em alguns meios aí dizer que ela estava, que o que ela tinha conhecido, tinha conhecimento dela que ela tinha em 20 anos, não mudou. E hoje eu acho que devia ter uns 60. Então, peraí, 40 anos e não aprendeu nada? Ele estava pronto aos 20? Nossa, aos 20 eu era um bobalhão. Estava começando a achar que sabia alguma coisa. Veja, por que eu vivi 40 anos se eu não vivi para aprender? Sim, 20 estava pronto. Qual a necessidade de viver mais? Essa é uma visão quase tola da sociedade, do conhecimento. Primeiro, ele é achar que conhece. Já a partir daí, conhecimento não aceita arrogância. Conhecimento é o esforço contínuo de estudar, de ler, de comparar, de estudar, de ler, de comparar, de pesquisar, de testar, de verificar. O mundo é infinito, portanto o conhecimento também é. Essa ideia de que a gente está pronto, não estamos prontos, nós estamos em transformação. E se a gente acha que a gente está pronto, a gente acha que a gente está certo. E aí a gente pode passar por realidade, a gente pode excluir, a gente pode gerar mais sofrimento humano, porque a gente não está atento ao outro, ao que o outro nos diz, ao conhecimento, às mudanças, a novos desenvolvimentos. E aí surge então a ideia de uma proposta, né, nessa linha. Que o caminho que a maior parte do mundo deve buscar, então, é fortalecer a resistência, resistir a esse mundo desigual. Veja, não é uma resistência só no sentido de política partidária, tá? Uma resistência a um mundo injusto, a um mundo desumano, a um mundo de violências. Então, fortalecer a resistência aos projetos políticos hegemônicos. A gente não tem que ter só um projeto político. A gente tem que ter projetos políticos que ouçam as pessoas, que verifiquem as necessidades dos grupos, sejam eles maiores, menores, mais poderosos ou mais frágeis. E iluminar o leque internacional mais amplo de movimentos sociais. Nós não estamos nesse planeta sozinho. Se eu não cuidar da ecologia no meu país, eu também não posso pedir que outros cuidem. Só que se os outros também não cuidarem, me afeta do mesmo jeito. Nós estamos em sociedade, a gente precisa gerar uma política cívica genuína que controle os subsistemas financeiro e administrativo desse poder, que a gente não oprima, que a gente não exclua, que a gente traga todos para conviver. Claro, vai gerar conflito? Claro, mas a política não é tentar resolver os conflitos. Minimizar que seja já seria um grande sonho. Mas é possível. Basta a gente se exercitar nesse sentido. Basta a gente buscar esse conhecimento, buscar essas possibilidades. Verificar projetos variáveis, propostas. E resistir a um mundo injusto. Né? Me parece que esse é um elemento importante. Portanto, a esperança de Freire e de vários autores se baseia então onde? Na possibilidade histórica, sempre real, de reverter a situação de oprimidos. Uma sociedade sem oprimidos, passando pela educação. E implementar um projeto social que supere o mal inerente ao capitalismo. O capitalismo é o nosso sistema vigente, no Brasil, sobretudo, mas é um sistema que parte do pressuposto da exclusão e da pobreza. Porque para o enriquecimento, para o acúmulo do capital, alguém precisa não ter o acúmulo. Quando a gente fala de competição, não é competir igual para todo mundo crescer, normalmente é competir para alguém cair. Por que a gente não gera um sistema que vai competir para todo mundo ficar bem? Quem se dá melhor, fica um pouco melhor, mas ninguém muito para baixo. Esse é o grande problema. A gente assolou tudo, né? A gente cria um fosso entre os maiores e os menores, os que possuem mais poder com os que possuem menos poder.
E que a história seja feita por pessoas, pelo conjunto cada vez mais amplo de comunidades, que as pessoas interfiram no cotidiano, que as pessoas digam no cotidiano. E nenhuma lei ou destino seja pré-determinado, que a gente não nasça pré-determinado como vai morrer. Isso é casta, isso é Idade Média. Eu nasci a servo, morri a servo. Não, eu nasci, mas eu posso transformar minha vida. Mas eu preciso ter uma sociedade que permita eu transformar minha vida. Eu preciso ter uma sociedade que olhe para as comunidades, que a gente possa interferir, que a gente possa desistir de grandes vaidades e olhar para as possibilidades do cotidiano. Que a gente consiga olhar para o conjunto da sociedade e que isso nos torne melhor, sem opressão, discutindo, convivendo. Quando a gente conviver, não é sair abraçado, feliz para a rua, é respeitar o outro. É pelo menos não tentar prejudicar o outro. Isso já seria extremamente importante. E aí, a gente trata, e eu queria trazer essa discussão aqui com vocês, para a gente aproximar novamente essa noção de política e ideologia com a educação. Então, olha só, a ideologia. A gente já discutiu isso aqui em outros momentos, é o conjunto de ideias de um grupo sobre as conduções da vida. Então, é um conjunto de ideias de um grupo sobre algumas coisas da vida. Quais coisas? Política, religião, educação, etc. Ora, se ideologia é um conjunto de ideias e a educação é algo que está nas nossas leis, está na Constituição, está na legislação do Estado, está na legislação da cidade, e a educação nada mais é, a escola nada mais é, do que um conjunto de ideias de como deve ser o processo educativo. Como a gente vai educar as pessoas nessa sociedade. Se ideologia é um conjunto de ideias, a escola são ideias de como deve ser ensino de matemática, ensino de história, ensino de filosofia, ensino de química, de física, educação física. Educação física é uma discussão sobre o corpo, sobre a saúde, ou é futebol para os meninos, vôlei numa quadra do lado, se der com uma corda para as meninas? Isso não é educação física, isso é exclusão, isso é opressão. Ah, mas na minha escola eu só tenho isso, eu sei, eu também vivenciei isso. Mas a gente tem que entender, isso é opressão, isso não é o ideal. Por que a gente não traz a noção, por exemplo, do corpo, da dança, do exercício, da saúde? Por que a gente fica muito na ideia do esporte no sentido da competição e a gente não foca mais no esporte no sentido da saúde, de evitar problemas? Política, evitar problemas. Vou fazer uma educação que mostre como deve ser a saúde. Quais são os melhores alimentos, quais são os melhores procedimentos, o quanto e como eu devo fazer. Evitando remédios. A autora Chauí chama a atenção da gente também para outros aspectos dessa questão da ideologia. E é interessante a gente pensar isso. Então, a autora diz que a ideologia age, ela se movimenta na anterioridade dos corpos. Então, sempre quando tem uma ideologia, um partido político, uma religião, uma escola, sempre vem antes de você. Você não chega lá do zero. E mesmo você crie sua escola, você crie sua religião, você crie seu partido político, você vai se basear numa sociedade que já fez isso antes. Seja na comparação, na divergência, mas você olha para o anterior. Então ela já existe antes de você. Ao mesmo tempo, há uma universalização do particular. Então eu acho, esse grupo ideológico, acha que aquelas ideias devem ser boas para todo mundo, independente do que os outros acham. E normalmente há uma coerência com a lógica lacunar. A ideologia age nos buracos da sociedade. Por que o bairro cria uma associação? Porque o bairro tem problema. A política não chegou ali, a prefeitura não chegou ali, então a gente se organiza para fazer chegar. Então, a ideologia age então nesses três aspectos. No aspecto anterior do conjunto da sociedade, na ideia de que essas ideias, esses pressupostos, devam ser universais para todos, e a ideia da falta. Nós vamos agir, nós vamos cobrar, nós vamos participar naquilo que não existe, naquilo que não tem, naquilo que falta ao conjunto da sociedade. Percebam que a religião é isso. Ela normalmente é anterior a você, ela acha que as ideias delas são universais, e ela usa na lógica. Qual? Na lógica lacunar, qual?
De repente, minha vida está sem sentido. E aí, a religião me permite o sentido. Olha, o exercício da ideologia, completo. Ela é anterior. Ela traz ideias de como eu devo me comportar universalmente. E ela age na lacuna. O partido político também. Normalmente, suas ideias são anteriores. Ou formulações anteriores. Mas ele entende que aquelas ideias é importante para todos. Mas como a nossa sociedade é injusta, falha, não valoriza determinados aspectos, ela tem a questão lacunar. Então nós vamos lutar para preencher essa lacuna. A educação é a mesma coisa. A educação, a escola é anterior a mim. A gente pode até reformular, mas a gente segue um percurso. Ela tem uma questão anterior. Ela entende que o conhecimento que tem na escola é importante para todos, tanto que é público. E ela age nas desigualdades. Pelo menos deveria agir nas desigualdades. Ela seria um ambiente de transformador. É um ambiente de transformação social. Xiaoyi ainda designa que em nossa sociedade é tacitamente obedecida pela regra da competência, cujo resumo pode ser declarado da seguinte forma. Então, competência, assim, do sucesso, poderia, né? Do sucesso, da autoridade. Então, ó, não é qualquer um que pode dizer a um ou outro qualquer coisa, em qualquer local, em qualquer situação. Veja, não está falando aqui de ser mal educado, tá? Ela está querendo dizer o seguinte: pense uma pessoa rica, que chega com um carro bom, entrando numa loja para ser atendido. Ou entrando numa prefeitura para ser atendido. Com roupas bonitas, elegantes. O jeito que ela vai ser atendida. E pense uma pessoa simples, sem posses, chegando numa loja, um pouco mais chique. Ou chegando, mesmo que seja para procurar emprego, ou chegando na prefeitura. Veja, o tratamento não é igual. Infelizmente não é igual. Ah, mas na minha cidade tem isso. Sim, tem as exceções, mas de modo geral não é igual. Nós não estamos criando, infelizmente, uma sociedade que todos podem. Nós não estamos criando que as oportunidades são iguais. É nesse sentido. O problema educacional nas famílias não é um problema geral. Tem família que pode pagar pela escola. Não interessa o que está acontecendo com a escola pública. Paga-se uma escola particular. Mas isso significa que as pessoas, as crianças, esses jovens, vão chegar a disputar os melhores cargos, as melhores oportunidades de forma distinta, desigual. Nós vamos mantendo a desigualdade. Em outras palavras, o remetente, os destinatários, o conteúdo, o formato, o local e a hora da transmissão de uma mensagem são determinados através de regras prévias que podem falar e ser ouvido, onde e o que dizer e o que ouvir. Não temos uma sociedade justa. Não temos uma sociedade que respeita. Ela é desigual, preconceituosa, racista, machista. Isso interfere no processo. A gente precisa pensar nisso também. Não tratar de forma simples, tratar de forma complexa, séria. Para a gente tentar, com tudo isso, termos uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, com mais oportunidades. Não é passar a mão na cabeça, não vem com essa conversa simples. É como a gente pode melhorar o conjunto da sociedade sem gerar mais opressão, sem gerar mais violência, sem decidir pelo outro, mas permitindo que o outro escolha. A noção de liberdade. A gente fala muito de liberdade, mas a gente fala pouco de responsabilidade, que é a forma como eu uso a liberdade. Eu fiz, mas o que é responder pelo que eu fiz? Isso é a responsabilidade. Esse elemento normalmente nos escapa. Esse elemento normalmente não entra nas nossas considerações. E isso é fundamental. Vamos avançar um pouquinho. Já estamos caminhando para o fim do nosso encontro. Nesse sentido, a gente vai ter que olhar então para o projeto político-pedagógico. Isso é um documento que as escolas possuem. Veja só, projeto que é político e é pedagógico. São escolhas pedagógicas, baseado na legislação. A escola não faz o que ela quer. Às vezes você pode ter lá um diretor, um responsável, um professor que está ali não cumprindo as suas determinações legais. Mas, de modo geral, o que está acontecendo são a lei. E, às vezes, a ação de um profissional ela vai no limite da lei. Às vezes ele quer fazer mais, mas a lei talvez não permita.
Mas ele não deveria ter que fazer mais, ele deveria ter a condição. A escola deveria ser estruturada que ele não tivesse que fazer mais. Ninguém é pago para fazer a mais. A gente é pago pelo aquilo que a gente contrata. Mas por que a gente faz a mais? A intenção política, então, transforma-se numa proposta pedagógica. Tem uma intenção que é política, ela vira pedagogia. Que não é apenas declarativo ou descritivo, mas constitui a própria existência da escola. Por que a escola existe? Pense em escola pública, sobretudo. Por que ela existe? Porque é lei. Ninguém está fazendo nenhum favor, não. É lei. Está na Constituição, está na legislação da cidade, do Estado. É lei. A gente paga imposto para ter escola. Perceba que a gente paga imposto para ter escola, e em muitos casos a gente paga uma escola particular, portanto a gente paga duas vezes. Porque o imposto que a gente paga é para ir para a escola também. Para ir para o hospital, daí o plano de saúde, paga duas vezes. A intenção política transforma-se então numa proposta pedagógica. Mas a escola só existe por conta disso, sendo, portanto, determinada segundo a especificidade e identidade, pela forma como desvenda a vontade coletiva e se adequa à finalidade e às condições a serem cumpridas. A escola responde a uma sociedade. A escola não é neutra nesse sentido. Por quê? Por que eu botei escola nesse bairro e não botei naquele? Por que eu não fiz uma em cada bairro? Por que às vezes os alunos precisam atravessar a cidade, usar 37 ônibus para chegar na escola? E voltar depois? Por que não tem uma escola perto? Para que tudo seja mais fácil. Escolhas políticas. O projeto político-pedagógico é uma escolha que a gente vai formular uma proposta na escola, mas visando o respeito às leis. Mas é um projeto político-pedagógico. Não está distante disso. A escola, então, justifica a sua existência e valida a sua atividade conciliando a sua proposta pedagógica com o livre consentimento dos seus interessados e corresponsáveis por ela, e criando as condições para sua eficácia. Então, olha só, como que a escola justifica a sua existência? Primeiro, ela é lei. Tem uma legislação e ela está lá, é uma obrigação ter. Ninguém está fazendo favor, não. É uma obrigação e tem que ser bom. Porém, as pessoas que vão trabalhar também lidam com informações que estão ali. Então, eu preciso discutir determinado assunto, mas eu entendo esse assunto assim, sabe? Então, você tem ali também uma reformulação. Dessa forma, duas dimensões de constituição e fundação se entrelaçam na proposta pedagógica. A dimensão ético-política, da intersubjetividade, da formação da vontade coletiva, e a dimensão da coordenação e relação das atividades solidárias. Então, são todos os agentes presentes dentro da escola, atrelado à escola, justificando a sua existência, agindo junto para melhorar a sociedade. Aí a gente chega nesse documento importantíssimo chamado BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Olha só, o que é isso? É um texto bastante grande, bastante complexo, que nos ajuda a pensar o conteúdo comum. Ó, Base Nacional Comum Curricular. Aquilo que todos os alunos devem estudar na escola, respeitando, por exemplo, as suas regionalidades, respeitando as suas especificidades. Mas, basicamente, assim, vamos dar um exemplo mais simples. Ir para a escola e aprender a fazer conta de mais, menos, dividir, multiplicar, todas as aulas de matemática vão ter que exercitar. Você ir na escola e vai ter aula de história do Brasil, vai ter que ter. Agora, como eu vou ensinar? Que processo, que caminho, com qual exercício aí é a responsabilidade da escola, junto com os profissionais, com os professores, em buscar um caminho intelectual e pedagógico de exercer isso. Mas aqui vamos falar um pouco mais desse documento. Então, na educação, quando nos referimos à Base Nacional Comum Curricular, pode-se imaginar um embate de ideias, pois a arena política do processo de desenvolvimento da BNCC se configura como parte do contexto de influência no qual a política educacional é formada. De acordo com Maimonides, é nesse contexto que grupos de interesses disputam para influenciar as definições das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. Então, esse processo do que é educação e do que é ser educado também está em debate. A Base Nacional Curricular Comum foi em debate político. Ó, no caso da BNCC, é possível apontar pelo menos 3 principais grupos de interesses que surgiram em seu processo de desenvolvimento. Eu deixei o parágrafo inteiro, mas a gente pode olhar só o que está grifadinho. Ó. Os atores diretamente relacionados ao ensino fundamental, os professores, gestores, alunos, eles interferiram nesse processo. Eles são parte desse processo.
É para eles esse processo. Atores escolares do espaço acadêmico relacionado à produção de conhecimento em diversas áreas. Portanto, os profissionais. Os profissionais de biologia, de história, de física, de química, as academias, os mestrados, os doutorados. Eles estão produzindo conhecimento, pesquisando, trazendo coisas novas, que precisam chegar à escola. Então, eles também precisam ser ouvidos. Se vai ouvir professor e aluno, vai ouvir também essas pessoas que estão nessa outra ponta importante da produção científica. E os participantes do setor comercial privado, cujos desejos são influenciar a educação pública e política do Estado. E por que não dizer o próprio Estado, enquanto gestor. Ele também está interessado nesse processo. Na construção da BNCC, então, não se cogita sugerir que sejam grupos unidos por seus interesses. Pelo contrário, existem pontos de vistas conflitantes, diferenças, tensões dentro de todos. Por exemplo, professores e alunos podem ter visões diferentes sobre a definição do conhecimento básico coberto por cada componente curricular. Da mesma forma, a visão dos historiadores sobre esse assunto pode ser completamente diferente das dos professores de história. Por isso que a BNCC ela é organizada, ela é pensada por questões gerais. Mas, por exemplo, você pode adequar isso à realidade dos alunos. Então, vamos dar um exemplo. Vamos estudar a história do século XIX. Sim, mas nós vamos dar ênfase à história do século XIX da nossa região. Vamos ver um pouco do Brasil, mas vamos comparar com a nossa região. Vamos tentar entender como as coisas acontecem na nossa região. Qual a história da nossa cidade, por exemplo. Finalizando, a política e a ideologia são parte integrantes da escola. Porém, nossa função, como e em sociedade, é construir um sistema de educação que busque superar os principais desafios da sociedade. Quais são? A exclusão, o preconceito e a desigualdade. Não faz sentido a gente ter todo um conjunto de leis, de regras, de impostos, se a gente não vai tornar a sociedade melhor. Certo? Muito obrigado, pessoal. Bons estudos. Até uma próxima.